Convido agora para a última parte aqui do nosso evento, né? Um painel agora a condução do painel da construção coletiva dos casos que vocês fizeram na parte da manhã. A gente vai convidar os facilitadores de cada caso. Vou chamar, então, o Andrés, do SensiLab, que foi facilitador do caso do ICE, Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, ele que vai mediar esse painel. O Rodrigo, do Mobiliza Consultoria, facilitador do caso FBAC, das APACs, Segurança Pública. A Carol, da Move Social, facilitadora do caso do Instituto Guelé-10, aplicativo PLP 2.0. E o Yurik, do SensiLab, facilitador do caso da Coca-Cola, coletivo Floresta, Cadeia Sustentável do Açaí e Carauari. Som. Bom, pessoal, boa tarde. Chegou o último momento aí do nosso evento, e esse foi o momento que a gente pensou para fazer a amarração do dia, como a gente colocou no começo. A ideia aqui não é a gente trazer só gente para falar, para fazer uma série de exposições, a ideia é ter uma construção coletiva. O evento foi desenhado justamente dessa forma, com a Luíse e o Saulo falando no começo do dia, com a gente tendo aquela quebra em 4 casos, esses 4 casos sendo discutidos pelos grupos, né? Então, a gente teve aquelas reflexões sobre os casos. Agora, a gente teve mais as 3 palestras inspiracionais. E a ideia agora não é a gente ter um painel nós 4, mas sim a gente ter um painel de todos com todos. Tá? Então, a gente vai abrir esse painel, a gente vai contar um pouco, até para trazer para o coletivo o que foram as discussões das salas, trazer um pouco do que foi o caso, trazer um pouco do que foram as reflexões do grupo, e depois a gente vai começar a abrir para as pessoas compor esse painel. Então, eu vou contar um pouco as regras aqui, depois eu explico de novo quando chegar o momento. Então, a gente vai primeiro fazer uma rodada para expor cada um dos casos, e tem uma cadeira vazia ali, se vocês perceberam. Essa cadeira ela pode ser ocupada por qualquer um que está na plateia, que queira contribuir para a discussão. A gente vai ter 1 hora a 1h30 de discussão. A gente vai convidar os palestrantes, tanto a Luíse, o Saulo está por aí ainda? Saulo está por aí, o Saulo pode retornar, comentar com base no que ele viu ao longo do dia, os palestrantes também, mas qualquer um, a gente parte do pressuposto que qualquer um aqui na plateia tem propriedade para comentar e contribuir. Então, a ideia é justamente a gente ter uma conversa juntos. Vai ter um microfone circulando em algum momento também para vocês fazerem perguntas, mas não é a única forma de contribuir. Vocês podem vir para cá também e participar do debate, fazer perguntas ao vivo aqui para quem estiver no painel, e também expor a visão de vocês. A gente viu visões muito interessantes ao longo dos debates, então que venham aqui e exponha para o público. Tá? A gente parte do pressuposto que a gente não tem mais propriedade que ninguém aqui para discutir sobre isso, então vamos construir junto esse entendimento. Então, começo a rodada, abrindo o microfone aí para os 4 casos. Acho que eu falo... Não, acho que segue com o Rodrigo, depois Yurik, aí eu falo a Carol por último. Ok. Gente, boa tarde. Tem a difícil missão aqui de tentar resumir o que foi discutido ao longo da manhã no grupo. Esse microfone está... Como posso tentar esse? Alô, som. Está melhor assim? Tá, ok. O nosso grupo discutiu o caso da FBAC, que é um caso de um tema de segurança pública, um modelo de presídios que trabalham de uma forma humanizada, mas o que eu trago aqui como resultado é menos falando sobre o caso e mais falando como é que o caso reflete questões que estão ligadas à inovação social. Né? Então, acho que a primeira coisa que eu trago é as pessoas se sentirem agradecidas pelo fato da gente estar construindo um espaço de diálogo significativo e um espaço de confiança de diálogo para tratar de questões absolutamente importantes do Brasil e que não existe naturalmente esse espaço. Então, chamou a atenção das pessoas que a gente está tratando de coisas óbvias, super importantes para o desenvolvimento do Brasil, num espaço que não existe. Né? Então,
meio que voltando a questões básicas, assim. Junto com isso, chama a atenção do grupo o fato de que não é tão óbvio o conceito de inovação social. Apesar da gente ter conceitos que são trazidos, né, pela academia, por Stanford, a gente lê vários conceitos, mas uma coisa é a gente olhar para o conceito, outra coisa é a gente praticar o conceito. Então, até o conceito de inovação é mais claro, mas quando a gente junta inovação com o social, tem questões que não são tão claras assim para se resolver. É uma questão quase que óbvia, é a discussão da participação, da horizontalidade, uma questão que foi colocada quase o dia inteiro aqui, da importância da empatia, da participação das pessoas que são impactadas pela inovação no desenho da inovação. E uma das coisas que a gente discutiu no grupo é que o que será que tem de inovador nisso, né? Já que essa é uma discussão bastante antiga do setor social, da participação comunitária. Então, o que é que tem de inovador nisso? E esse foi um tema de um debate que a gente teve na hora do almoço, né? Outra questão do grupo foi quem é que faz a inovação social. Então, uma discussão do mundo empresarial ter encampado, em parte, a discussão da inovação. Em alguns casos, empresas que estão inovando, estão trazendo a bandeira da inovação social, nem sempre tem, no core business da empresa, uma relação tão responsável socialmente, né? Então, foi trazida essa discussão, quem é que faz a inovação social, né? Ou quem tem legitimidade para levantar essa bandeira. Um ponto de dilema trazido pelo grupo foi a questão da escala, que a Grazi trouxe aqui na palestra dela, já foi discutida na fala inicial do Saulo. Então, em que medida que levar a escala... então, ficou a questão da escala e abrangência versus a profundidade, né? Então, em que medida deve-se levar a escala? Então, em que momento deve-se levar a escala? Outro ponto foi o ponto do financiamento. Então, corroborando com a fala do Saulo inicial, da importância da sociedade civil estar envolvida e engajada no financiamento da inovação, de não esperar que o poder público encampe a ideia da inovação, mas que a inovação deve partir da sociedade civil. E quando a gente fala sociedade civil, eu trago o tema da mobilização de recursos na minha carreira profissional. Eu acho que a gente tem a avançar muito quando a gente fala de financiamento da sociedade civil, famílias, né? Não empresas. Quando a gente olha o desenvolvimento da sociedade civil em alguns países, não é o dinheiro das empresas que faz a grande transformação no financiamento da sociedade civil, é o dinheiro das pessoas, né? São as pessoas, como nós aqui, que financiam a transformação da sociedade civil. E eu acho que aí o que veio um pouco no grupo é a discussão de valores, né? Por que será que as pessoas estão tão enclausuradas e querendo coisas só para si? Enfim, acho que isso é o que está por trás dessa conversa, né? E, por fim, o último ponto que eu trago aqui na discussão é o ponto da inovação como processo. A inovação como algo que parece que não tem nunca fim e de que ela parte de um ponto para outro, né? Inovação incremental, não necessariamente disruptiva. Então, quando a gente olha o caso da FBAC, né, ou das APACs, né, é um caso muito interessante, porque a gente está falando de tratar o preso como gente. Então, a surpresa é o seguinte: quando é que tratar o preso como gente foi algo inovador, né? É inovador na medida em que a gente não está fazendo isso. Então, parece que a gente está num momento, está vivendo, em alguns campos, uma situação tão degradante que garantir o mínimo que é a dignidade humana, ou o direito, né, a garantir a lei, vamos dizer assim, é considerado inovador. Então, essa foi a discussão ou pelo menos o que eu consegui traduzir como
como discussão do grupo. Bom, pessoal, alô? Vocês me ouvem bem? Só para eu não dar microfonia aqui ou não ficar muito forte, tá bom assim? Então tá, vamos lá. Pessoal, boa tarde. Bom, eu estou representando agora o case da Coca-Cola, né, a cadeia do açaí em Carauari. A Flávia está por aqui ainda? Ela tinha um voo, acho que ela acabou tendo que ir. Mas já agradecendo, né, o convite da Coca-Cola e explicando para todos, né, o porquê que escolhemos a Coca-Cola, que pode, por vezes, ser considerado emblemático, né, o porquê temos uma indústria, um ator do segundo setor, que eu acho que foi bem explorado na parte da manhã, que também é um ator relevante do ecossistema. E a gente trouxe um pouco da Coca-Cola para entender como que essa mudança, como que um ator do segundo setor está encarando a inovação social e as suas ações que vão além do instituto, né, que estejam mais conectadas com as ações das suas atividades mais core, né, atividades do dia a dia. E foi interessante escutar um pouco a Flávia, porque ela trouxe muito como que foi o trabalho deles em juntar essas agendas de interesse econômico, né, um interesse econômico sustentável e o impacto em si. E a gente começou a discutir e ver que, de fato, convivem, né, esses dois objetivos na estratégia de valor compartilhado da Coca-Cola, especificamente na cadeia do açaí. Bom, é uma região, Carauari, no Amazonas, fica a 5 dias de barco para chegar, então é uma região bem remota. Então, assim, estou só contextualizando o caso, porque acho que fica fácil depois da gente ir para os desdobramentos das conclusões, né? Então, estou com a minha colinha. E eles trazem uma lógica, que acho que o Saulo trouxe bastante na parte da manhã, de desenvolvimento territorial, né? Então, é pensar essa atividade do local não só por um viés, mas como você instituir lá uma pesquisa, e aí eles se ampararam no IPS, que nasceu no Fórum Mundial, então é um índice de progresso social, fazendo uma pesquisa com a população local, o que eles entendiam de bem-estar, né? E, a partir disso, eles criam diversas estratégias, não só a Coca-Cola, a Natura tá presente na região também, e acho que já começa daí um esboço de como eles estão entrando num território e realmente escutando a população, qual é a necessidade, além das necessidades de subsistência, né? de uma atividade econômica que vai gerar algum recurso, mas também que vai gerar a preservação ambiental. Então, acho que dessa interação, acho que tem uma fala interessante que a Flávia trouxe, que quando eles chegaram lá, essa cadeia ela não estava organizada, né? Essa cadeia, cada família fazia do jeito que queria, então não existia essa organização. E aí, quando eles começam a entender as necessidades e começam a organizar essa cadeia, e essa cadeia começa a dar resultados, a você vender para outros mercados, valorizar melhor a sua produção, fazer com que a comunidade se organize, né, em cooperativas, em associações, e aí comece a colher mais frutos, né? Então, foi bastante interessante, e conectando também com a parte da manhã, que é não só dar o que eles querem, né, mas também dar o que talvez eles nem sabem que querem. Então, essa organização, acesso a mercados internacionais, eu acho que uma coisa interessante do case é que, em algum momento, essa operação ela parou de fazer sentido para a Coca-Cola. A Coca-Cola não mais descontinuou o único produto que eles tinham com açaí. E nem por isso eles abandonaram essa operação. Eles estão até hoje ainda assistindo a comunidade e ajudando a eles a realmente encontrarem mercados e praticamente, se eles saírem, a comunidade continua da mesma forma, né? Então, acho que bastante interessante. E trazendo aí um pouco das discussões do grupo, né? Acho que foram bastante ricas também, no sentido de não encontrar uma tradução para o conceito de inovação social, que inclusive foi dito na sala que não é fácil, não é trivial, né? É algo difícil de a gente chegar num consenso, mas que traz diversas dicotomias, né? Inclusive, a gente cunhou o termo lá de multidicotomias.
que traz um pouco dessa visão de inovação, de ter que ser uma coisa nova, uma coisa rápida, versus o impacto, que é uma coisa perene, é algo de longo prazo, é algo construído a várias mãos, né? Então, essa atenção para o conceito, né? A gente também trouxe um pouco da escuta, né? A gente falou muito de empatia na parte da manhã, saiu bastante isso na sala, uma necessidade muito grande de você estar escutando, fazer junto, chegar para criar junto alguma coisa. Mas também saiu um ponto importante, acho que bem interessante, que traz que escuta é essa, né? Então, quando a gente está falando de um ator como uma Coca-Cola, uma empresa que está chegando num território, será que ele está chegando com a verdadeira e genuína intenção de ajudar o progresso social daquela região, ou ela ainda está muito olhando a parte econômica dela? Bom, posto que a conclusão do grupo é que, de fato, não dá para andar separadamente o econômico, o social e o ambiental. Essa foi a grande conclusão. Acho que o Léo estava falando aqui da gente financiar essa inovação social. Então, a gente precisa pensar nesse pilar, né, econômico. E aí, acho que, indo também para o final aqui da minha fala, surgiu muito a questão da intencionalidade, né? Então, essa é uma palavra muito viva dentro das questões discutidas de inovação social. No caso da Coca-Cola, até a Flávia foi questionada bastante nesse sentido, como que se deu essa intencionalidade dentro da Coca-Cola? E ela falou que não é um trabalho fácil, né? Que é um trabalho que é uma jornada de aprendizado. Ela mesmo classifica como existem várias zonas cinzentas ainda, né? Então, é algo que o planejamento ele tem que ser flexível, a gente tem que olhar para a comunidade, pensar internamente. Tem muitos desafios para uma indústria também começar atitudes de inovação social, atrelar isso a produtos, né? Então, foi um desafio bem grande que eles começaram com muitos treinamentos para a equipe interna, muito exercício da empatia com o voluntariado, para começar a fazer com que esses times pensem diferente e não façam a empatia no seu voluntariado e voltem para dentro da empresa e continuem fazendo tudo o que estão fazendo normalmente. Então, acho que é isso. E como conceitos finais, surgiu no grupo uma questão de renovação social, né? Um conceito de pensar de forma regenerativa. Acho que, juntando com intencionalidade, acho que foram dois termos fortes que saíram e talvez possam, né, se juntar aí a uma tentativa de descrever uma inovação social. Acho que, por hora, é isso. Vou passar para o Andréas, né? Quer que eu fale primeiro? Tá. Estão me ouvindo bem, pessoal? É que uma hora fica super alto, uma hora fica baixo, então é melhor perguntar. Então, o meu caso foi o caso do ICE, da Aliança, né? Quem expôs foi a Célia Cruz, que está aqui presente. E a gente tentou, no comitê curador que escolheu os temas aqui, a gente tentou realmente trazer uma certa diversidade, né? O Gueledese, a Zapaxo, Coca-Cola trazendo iniciativa privada. E eu acho que a Aliança a gente trouxe um pouco com a visão, ela é quase uma meta inovação social, né? Porque a Célia ela começou a expor o que são negócios de impacto, e ela colocou o negócio de impacto social como uma possível inovação, né? Mas, na verdade, o nosso interesse, no caso, não era o negócio de impacto em si, era como se dá uma construção consequente, uma construção coletiva de um campo, né? É um campo que vem sendo construído ao longo de uma década agora no Brasil e que teve a Aliança pelos Investimentos em Negócios de Impacto como um catalisador desse processo. E a nossa ideia era explorar com a Célia como que é esse processo, né? Como esse processo de identificar alavancas para fomentar o campo, identificar recomendações que possam engajar diferentes atores, só que esse processo também, desde a identificação de alavancas, de colocar princípios, de definir o que são negócios de impacto, que tudo isso já fosse feito de uma forma coletiva, como foi no caso da Aliança, né? A Célia colocou que foram diversos atores engajados, no primeiro momento 20 atores presentes no campo. Então, acho que a fala que veio em diferentes momentos desse evento, de trazer a multiplicidade de visões, de trazer o coletivo já na definição do processo, acho que ele foi muito presente no nosso caso, lá discutido.
e como que você tira um pouco o protagonismo de um ator e faz com que essa construção ela seja realmente de um grupo para o grupo, né? E como é que você, talvez, eu falei uma meta inovação social, porque na verdade é isso, vários dos princípios que foram falados aqui foram aplicados naquele caso, né? Como é que você alavanca esse processo? Tem que envolver governo, então tem que engajar o governo, tem que trazer ministério, tem que formar um grupo interministerial, tem que trazer iniciativa privada para dentro, captar recursos, trazer investidores. Então, acho que é um exemplo super bacana de como que você consegue sistematicamente ir buscando essas alavancas que foram discutidas ao longo de todo o dia aqui, né? E talvez com alguns aprendizados que possam ser levados para outros contextos, né? Que não tem nada a ver com o negócio de impacto, tem a ver com outros vetores de inovação social, com outras formas de gerar uma mudança positiva, mas que também se possa partir de uma visão coletiva de uma construção sistemática. Então, acho que isso, resumindo, é um pouco o que a Célia trouxe da Força Tarefa, que está desde Força Tarefa agora Aliança, né, mudou de nome, que está desde 2015 aí de uma forma mais consequente construindo esse campo e com uma série de sucessos aí de construir uma política nacional, uma estratégia nacional de negócio de impacto, ter feito uma série de laboratórios, protótipos, testado, errado, inventado coisas novas. E aí a gente partiu um pouco para discutir a inovação social com base no caso. E surgiram, eu não vou fazer uma visão super analítica aqui, eu vou trazer um pouco a multiplicidade do que foi discutido também. Então, algumas pessoas arriscaram em definir inovação social de uma forma um pouco diferente, possivelmente uma consciência ampliada que traz perspectivas disruptivas, inclusivas, coletivas, ecossistêmicas, sustentáveis, mediadoras e descentralizadas. Isso foi uma visão que veio, né? Acho que uma visão que veio muito atrelado a isso, acho que pelo fato da construção da força-tarefa ter sido muito esse processo de facilitador de um processo coletivo, então como que você perde o controle do processo? Talvez um pouco ligado ao que a Grazi tenha trazido, né? Escalar impacto talvez não seja só crescer organizações, e sim como é que você pode catalisar e ir embora quando você não é mais necessário, deixar o processo fluir, multiplicar de outras formas, sistematizar e deixar outras pessoas tocarem. Então, acho que esse desprendimento de ser o protagonista do processo, acho que teve um pouco presente em algumas falas. Também, o fato da construção coletiva teve presente em vários momentos. Teve uma fala bem interessante, que foi a busca de novos paradigmas que façam sentido para o futuro e não necessariamente para o agora, né? Então, como é que você cria algo que seja realmente baseado em inovação para nós, para o que a gente precisa daqui para frente, e não com um olhar para o passado. E uma discussão bem interessante que veio também no nosso grupo foi, e de novo, sem consenso, acho que muitos dissensos, alguns consensos, por que nomear, né? Por que a gente está aqui tentando definir inovação social? Para que definir negócios de impacto? Qual que é a utilidade da gente efetivamente classificar e nomear esses diferentes termos? E aí vieram diversas opiniões. Acho que, primeiro, classificar, nomear, ele pode criar um senso de identidade, uma ação coletiva. Então, a partir do momento que você fala, estamos criando um movimento de negócio de impacto, os princípios são esses. Você catalisa as pessoas para gerar uma ação coletiva, conjunta. A partir do momento que você fala de inovação social, você fala, estamos juntos no mesmo barco, falando de inovação social. Só que, por outro lado, classificar e nomear, muitas vezes, pode excluir, né? Você cria uma caixa, isso aqui é negócio de impacto, isso não é. Isso é inovação, isso não é. Então, acho que classificar e nomear, ele tem uma utilidade limitada e que deve ser tratada com cuidado, né? Então, até um pouco o intuito desse evento é questionado, né? O quanto que a gente quer realmente só discutir, borbulhar e deixar a poeira que a gente levanta no ar, e o quanto que a gente precisa efetivamente convergir para um conceito único. Outro assunto que foi bem presente foi a questão de governo. Acho que uma fala legal que veio foi da Ana, da EDP, não sei se ela está por aí ainda, mas a questão da gente resgatar a cidadania, né? E eu acho que o inovar para quem? A gente sempre fala do beneficiário, mas para quem? Será que a gente está inovando para nós todos, né? Afinal, a inovação social é para a sociedade, para nós como coletivo. A gente resgatar o senso de cidadania, resgatar o público, resgatar o governo. Várias falas aqui durante o dia trouxeram, o governo é necessário, o governo não está engajado, não existem políticas públicas. No fim do dia, o governo é uma manifestação da nossa governança coletiva, né? O governo é algo que a gente cria para nos gerir, então a gente precisa resgatar esse governo, ele tem que estar presente nessa conversa, e teve bastante presente que ele também nos debates aqui em cima, que ele é um vetor importante e relevante de escala para essas diferentes ações que a gente está falando, né? Então,
Na verdade, a gente precisa do governo como um agente nosso, como um ente que serve a nós, a gente precisa dele para escalar a inovação social, que talvez pode ser financiada num primeiro momento por iniciativa privada, mas que precisa do governo para escalar para os diferentes, das diferentes formas aí, né? E eu acho que são esses os pontos. Não sei se teve mais alguma coisa relevante aqui. Teve também o ponto da gente falar mais sobre os erros e as fragilidades dos projetos, né, que já foi falado na parte da manhã e nas apresentações. E um último ponto que foi discutido também como dissenso, é o quanto que a inovação ela precisa de fato ser disruptiva, o quanto que a gente precisa realmente criar algo novo, quando eventualmente o impacto ele é perene, né, ele é um impacto que leva 10 anos, 15 anos para impactar, a gente está sempre querendo reinventar a roda, criar um impacto, uma inovação, algo super novo, e o quanto que a gente não precisa de inovações incrementais e trabalhar respeitando a história dos movimentos sociais, respeitando o que já existe aí, e realmente criar em cima dos movimentos que já existem. Então, é isso, passo a palavra para a Carol. Olá, boa tarde. Meu nome é Carol Vargas. Eu estou aqui na árdua tarefa de sistematizar, sendo fidedigna ao grupo, ao que foi dito. Tentarei ser breve, porque acho que muito já foi falado aqui. Estou representando o grupo no caso, né, do Instituto GLE10, que foi apresentado pela Maria Silvia e pelo Cacá. Foi muitíssimo interessante, o debate rendeu muitas reflexões, menos do que a gente gostaria, porque acabou sendo pouco tempo. Então, eu vou tentar trazer algumas coisas aqui para, quem sabe, alimentar o debate que vai se dar nessa grande plenária, e convidamos vocês todos a participarem dessa discussão que, depois da minha fala, vai se encaminhar e vai abrir para o público. O Instituto GLE10, ele tem, basicamente, vou ser bem sintética na descrição do que é, para entrar nas características do que é inovação social, mas basicamente é um aplicativo, então o elemento tecnologia está totalmente presente ali, né, na ideia de inovação social desse projeto. É um aplicativo para assegurar ou para ajudar as mulheres na proteção contra a violência doméstica. Então, basicamente, a nossa conversa sobre o que é inovação social, que foi a nossa última plenária do grupo, trouxe alguns elementos bem interessantes. Assim, o que eu tentei fazer é trazer quais foram os elementos, o que para aquele grupo caracteriza inovação social. E aí é muito interessante o que daí emerge, né? Primeiro que a primeira característica que vem aí como consenso, um pouco sem tantas discordâncias, sem tantas questões, é que uma inovação social, ela resolve um problema social, e ela teria que estar ligada a uma demanda concreta da realidade social. Então, ela resolve um problema social de maneira diferente, mais eficaz do que antes esse problema era tratado, ou um problema que nem era olhado de forma alguma, né? Então, essa é uma primeira característica que emerge do grupo ali. Uma segunda característica é que possui uma metodologia. Depois vocês vão entender onde também, a partir dessa sistematização, eu quero chegar numa reflexão. Um terceiro ponto é que uma inovação social, ela quebra paradigmas, ou seja, ela muda formas das pessoas se relacionarem, ela muda comportamentos. Uma quarta característica é o olhar sistêmico para problemas complexos, ou seja, um olhar que não simplifica a realidade social, mas que compreende que os problemas sociais podem ser não apenas olhados de maneira complexa, sem complicar, mas sim garantindo essa complexidade para trabalhar também de maneira complexa e, portanto, reconhecendo que, para lidar com esse problema, um olhar sistêmico e uma atuação sistêmica se faz necessária. Um outro ponto é que descentraliza o poder, então a ideia é que uma inovação social ela teria essa característica de descentralizar poder, né, a partir do momento em que se envolve as pessoas e traz a participação como um elemento fundamental. Um outro ponto que é muito interessante também, que é a ideia de se trabalhar questões no longo prazo, que é um pouco a ideia da perenidade, né? Se a inovação social é algo rápido, o impacto tem que ser pensado no longo prazo e não no curto prazo.
agrega valor e, por fim, influencia uma política pública. Isso é o que seria caracterizado como uma inovação social. É muito curioso, porque faz pensar o que, afinal, no campo social, não é inovação social, né? O que o campo social faz há tantos anos e busca há tantos anos, que não essas características que eu trouxe como tendo sido atribuídas a uma inovação social, não só no grupo, mas que está sendo discutido desde amanhã. Então, essa é uma primeira provocação que eu trago para vocês. Em relação aos dissensos, o que não estava claro é o quanto o elemento tecnologia faz parte da caracterização de algo que é inovador. Porque, no caso do aplicativo, a tecnologia se faz presente, mas ela é um elemento fundamental para se pensar em inovação social ou não. Acho que isso também já foi trazido aqui ao longo do dia, mas foi um elemento bastante forte na discussão do grupo, porque se trata de uma tecnologia digital, efetivamente. A questão da escalabilidade também veio como um dissenso, ou seja, não tem clareza se, de fato, ser escalável ali, né, para as compreensões, para as representações do grupo sobre inovação social, se a escalabilidade é uma das características da inovação social, e outra, se ela é realmente algo positivo a priori, se a escalabilidade é algo desejável ou ela depende, né? Porque a escalabilidade também pode levar a depender uma homogeneização. Então, a universalização, ela não necessariamente... Será que ela é positiva necessariamente ou ela também pode perder algumas dimensões de localidade que são fundamentais para as intervenções sociais, né? A replicabilidade também não foi um consenso, ou seja, entra um pouco na ideia do quão escalável pode ser uma inovação, né, uma intervenção. E em relação ao monitoramento e avaliação também não foi consenso, né, o quanto o monitoramento e avaliação pode ser uma característica, deve ser uma característica da inovação social, né, de algo que pode se autodenominar uma inovação social. Bom, uma das reflexões que, nesse contexto, que foi interessante, que foi trazida no grupo, será que inovar não é resgatar algo do passado? Será que inovar necessariamente é algo que não existe, algo novo? Será que o novo ele não tem um lugar histórico, né? Será que o que a gente vê hoje, que a gente considera inovação no passado, já estava presente e hoje é um resgate? Então, será que inovar hoje, por exemplo, uma das reflexões do grupo foi: será que inovar hoje não é se destituir dos individualismos, uma lógica tão individualista em que vivemos hoje, né? Em que a gente acha que a gente tem a sensação que a gente hoje, por exemplo, se reuniu nesse grupo e que foi tão fértil estarmos todos reunidos ali, fisicamente presentes, conversando, aquilo como algo diferente do cotidiano, né? Então, um pouco que já foi dito também, um pouco essa ideia de que o que nos deixa um pouco tristes, né? Porque pensar que estar junto é algo inovador hoje significa que a nossa realidade está bem complicada, né? O outro ponto que foi trazido no grupo, aí já para finalizar a relatoria aqui, é o que caracteriza as características da inovação social, não como características do que é inovação social, mas do como ela se processa, né? Então, assim, a característica dela em termos de processo. Então, novamente, o que se reafirmou hoje ao longo de todo o dia é o papel da participação da comunidade. Então, como responder a uma demanda que seja efetivamente da população com a qual se trabalha e que ela seja fruto de um processo participativo, né? Ou seja, que a participação das pessoas envolvidas, né, nessa inovação social seja um fator fundamental para caracterizá-la justamente como inovação social. E o outro ponto, que também é bem relevante em relação ao processo que surgiu no grupo, é a necessidade de atuação em rede, isso como algo inovador, e, como eu já disse antes, né, sistêmica, envolvendo os diferentes setores da sociedade, não só olhando o problema social que se quer mitigar com um olhar complexo, por meio de um olhar complexo, mas também por meio de um olhar sistêmico, mas também atuando de maneira sistêmica, envolvendo os diversos setores da sociedade. Então, esse é um pouco... essas foram, com o perdão da criação que a gente sempre faz, quando faz uma relatoria, sempre nos colocamos também ali na nossa escuta. É isso o que pode ser tirado do caso do Instituto GLE10. Legal, obrigado.
Não, fica aí, tá maluco. Pessoal, a gente vai passar por um segundo momento aqui da nossa atividade. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, vocês inclusos, né? Acho que vocês podem começar a comentar. Mas, como eu disse, tem uma cadeira vazia ali, a gente quer começar a ocupar ela. Qual que é a regra da brincadeira? Uma cadeira fica sempre vazia, tá? Então, a gente não é painelista fixo aqui, eu vou ficar como moderador do processo, mas assim que alguém sentar ali, quem se sentir chamado dos 3 aqui pode compor a plateia e assim sucessivamente. Então, vai sentar uma pessoa ali, depois vai ficar uma cadeira vazia, pode sentar uma outra pessoa para comentar. Então, uma interação de vocês com vocês mesmos, né? Então, o painel ele é composto por todos nós aqui. A gente convida especialmente os panelistas, aliás, os palestrantes e também os palestrantes do começo, os palestrantes agora dessas inspirações. Se quiserem, o pessoal dos casos aí para participar, se sintam chamados. Mas qualquer um da plateia aqui também que queira participar pode vir comentar, não tem diferenciação entre nós e o resto. E a primeira pergunta que eu deixo... Oi? O resto? Não, mas é mais assim, o resto. A primeira pergunta que eu deixo, então, para nós é, primeiro, qual que é a utilidade da gente definir inovação social, né? Por que a gente está falando de um evento sobre inovação social? Acho que entre nós, facilitadores, o que a gente conversou bastante na pausa aí do almoço o que tem de novo, efetivamente, nisso? O que diferencia a inovação social do resto do movimento social? O que tem de novo em relação aos movimentos que tinha? Acho que a Carol trouxe muito essa provocação. Em relação aos movimentos que tinha na década de 70, 80, que já se falava do engajamento das bases, que já se falava de trazer a visão das comunidades para dentro dos processos sociais. Então, primeiro, para que definir inovação social e qual que é a utilidade desse movimento e o que tem efetivamente de novo na inovação social. E quais elementos pode compor esse movimento, né? Acho que já falamos um pouco de trazer as visões coletivas. Então, quais são os elementos que compõem a inovação social? Então, deixo aberto aí para vocês, mas sintam-se convidados a participar aqui. Vou pegar o gancho. Sem ficar tímido, tá, pessoal? Pode vir. Vou pegar o gancho aqui para colocar um pouco de lenha nessa fogueira, em relação ao que eu estava trazendo do nosso caso no Instituto GLE10. Bom, a primeira é eu retomar a questão que eu coloquei ali no meio, afinal, né, se inovação social, estou pegando aqui algumas características para corroborar para o meu argumento, tá? Obviamente que tem outras, mas se eu estou entendendo inovação social como algo que resolve um problema social, que atende a uma demanda social, que tem uma metodologia, que visa influenciar a política pública, que tem a característica de descentralizar o poder, de pensar o problema de maneira complexa e sistêmica e longo prazo. Essas são questões discutidas há anos no campo social, desde que o campo social existe no Brasil, que faz muitos anos, com diferentes características e com diferentes conformações. E, por exemplo, essa questão de longo prazo é muito interessante, porque dos grandes conflitos das organizações implementadoras de projetos, das organizações sociais, das ONGs, é a relação que a compreensão que elas têm, por exemplo, de impacto, ou seja, que o resultado, na realidade social, é muito diferente do resultado em outras realidades, como, por exemplo, a do mercado, de como o projeto social e um problema social ele demora tempo para ser resolvido, né? Então, como essa questão do longo prazo, ela já é uma questão debatida no campo social há muitos anos, né? E trazer esse olhar de que um problema social, que uma maneira inovadora de resolver um problema social, ela deve considerar o prazo, né? A perenidade ou a compreensão de que esse problema é complexo, que ele demanda tempo de ser resolvido, é um tema que é uma pauta que me chamou a atenção. O outro ponto, para colocar algumas questões aqui, para provocar algumas questões rapidamente para debate, um outro ponto disso tudo que está sendo dito desde o início da manhã é a questão da participação, a participação como uma característica do que se está chamando aqui de inovação social, né? Então, a empatia, o criar junto, a questão sobre que escuta é essa das comunidades, né? E que escuta é essa das populações. Então, é interessante porque, ao mesmo tempo que essa percepção da participação da população como algo inovador, ela me incomoda particularmente, e, ao mesmo tempo, revela algo muito importante.
primeiro ponto é que o que caracteriza o campo social brasileiro há muitos anos, o que caracterizou nos anos 70 e 80 na democratização brasileira, é justamente o discurso participativo desse campo social que estava em formação institucionalizada, né, como no momento em que surgiam as organizações não governamentais. E aí muitos estudos foram feitos naquela época sobre a importância da participação, pesquisação participativa, pesquisa participante, o papel da participação tanto na construção de avaliações e a potência da participação nas avaliações, quanto a potência da participação no desenho dos projetos e nas formas de intervenção para que essas populações fossem consideradas e compreendidas e levadas a resolver os seus próprios problemas, né? No sentido de que elas são as pessoas que mais entendem das suas realidades. Então, as comunidades eclesiais de base, por exemplo, os movimentos de base, etc. Então, é muito interessante pensar que a participação hoje está sendo aqui colocada como algo no âmbito da inovação social, né? Algo que pode caracterizar o que é inovação social. Então, esse é um primeiro ponto. Aí ficam duas perguntas aqui para a minha contribuição. O que aconteceu para a participação ser hoje vista como algo que se pode caracterizar, um elemento de algo que é inovador, né? Ela desapareceu. Ela desapareceu, em boa parte, pelo menos no campo, num determinado espectro ou parte do campo social, né? Então, assim, o quanto o mundo empresarial reconhece, essa é uma outra pergunta, quanto que o campo empresarial reconhece ou se apropria do histórico e do conhecimento acumulado no campo social pelos movimentos sociais e pelas organizações não governamentais, né? Então, o quanto falar em participação nesse momento, por um lado, é um emergente de um contexto social complexo que temos hoje, né? E complicado, por um certo lado, e outra também, se a gente não recupera o histórico, se a gente não se apropria de um histórico de atuação no campo social e considera que as organizações sociais elas têm algo a contribuir, né, a partir de toda a experiência que elas têm nesse campo de atuação com a sociedade, o quanto não se está, ao invés de realmente inovar, no sentido de pensar novas formas de relação, se está reinventando a roda. Ponto. Eu queria só aproveitar que a Carol está aqui, assim, e eu acho que para talvez acolher esse olhar mais do dissenso, né, na definição, né, de inovação, eu acho que na academia a gente tenta realmente definir. Às vezes não serve para nada as definições, mas às vezes a gente pode contribuir. Na hora que eu fui listando todas as falas, né, que você disse de como o grupo acabou definindo, né, e definindo a inovação. E não há dissenso, na verdade, porque a inovação, como um fenômeno, ela pode ser olhada pelos determinantes, ou seja, quais são os elementos condicionadores para que aquela inovação apareça. Ela pode ser olhada na sua própria configuração, ou seja, quais são os produtos e serviços que estão sendo oferecidos. Ela pode ser olhada nos seus resultados, quer dizer, no impacto que ele é gerado, e pelo processo que ela é construída e pela forma como ela é difundida. Então, tudo isso, na verdade, não são características da inovação, mas fazem parte de um fenômeno, né? Então, na hora que eu olho, eu falo assim, puxa, tem que ter visão sistêmica, né? Tem que ter empatia. Isso é um elemento condicionador para quem que vai, de alguma maneira, implementar uma inovação social. O processo tem que envolver, de fato, essa escuta e essa construção coletiva, né? E o agir, né, se conseguir um impacto e a difusão, quer dizer, enfim, tem um resultado de longo prazo. Ou seja, na verdade, são peças, né, que fazem parte de uma engrenagem, né, e que por que é importante? Né? Só porque eu posso fazer um desenho melhor? Não, porque eu tenho que ficar atento que, se esse elemento condicionador ele é tão importante, então, de fato, as pessoas vão ter que desenvolver soft skills, competências, para que aquelas pessoas que estão preocupadas com inovação, ela, de fato, materializa essa inovação. Se o processo de construção ele é importante, né, efetivamente, então, envolve o envolvimento da comunidade. Então, eu sinto que a gente, às vezes, fica naquele esforço de caracterizar, e, na verdade, não é caracterizar e definir para ter uma frase bonita para dizer isso é inovação ou não, mas para que a gente entender que tudo isso faz parte de uma engrenagem e que, se eu não ficar atenta a estas partes, de fato, eu não vou conseguir o impacto
desejado, né? Então, acho que a gente tem que, isso como empreendedor, seja eu como docente, como pesquisadora, seja eu como investidor. E um outro aspecto que eu acho que é importante a gente refletir, dando a minha contribuição em termos de reflexões, porque, no final das contas, a gente quer que todos contribuam para um desenvolvimento sustentável, né? Assim, eu acho que, efetivamente, é isso que se coloca, né? E isso é desde sempre, né? E que a contribuição de qualquer tipo de empreendimento, ele pode ser a implementação de uma inovação que contribua de maneira mais qualitativa, né, para esse desenvolvimento sustentável. Então, ele pode estar... e eu sempre brinco, quando eu faço essa analogia na aula, que você pode conhecer um oceano de uma maneira com snorkel, né? Então, você vai conhecer aquele oceano de maneira mais superficial, mas você vai poder, de alguma maneira, ter uma abrangência maior ou com mais profundidade se eu mergulhar com um cilindro. Isso são opções. Então, você pode criar alternativas que têm essa percepção de olhar aquele ecossistema marinho de uma maneira muito mais completa, porque você foi na profundidade, né? Ou você pode, né, como opção, ter optado por você conhecer de maior extensão um determinado mar, e aí, portanto, ele é mais limitado. Você, de alguma maneira, não está com tantos desenvolvimentos, com tanta profundidade. Mas o que é certo ou errado? Não existe, a gente precisa dos dois. A gente tem tantos problemas para resolver que a gente precisa que aumente de maneira quantitativa e que tenha soluções também com profundidade. E eu, enquanto investidor, eu vou ter que optar, né? Eu vou ter que optar. E pode ser que você pense que os fundos de investimento de impacto, eles vão dar, por uma questão de lógica funcional, de que optam por soluções mais superficiais, né? E que talvez outros tipos de atores sejam necessários para que sejam apostados em inovações com mais profundidade. E a gente está num mundo de, não é ou isto ou aquilo, né? A gente não está aqui, a gente está querendo ter soluções para todos, né? Então, acho que a gente tem que mudar cabeças de investidores, pensar as fundações empresariais ou outros tipos de recursos que valorizem essas soluções, que tenham mais profundidade, que tenham uma abrangência eventualmente menor, né, mas que sejam muito mais disruptivas naquela localidade. E vão ter soluções que talvez as iniciativas de mercado, que já estão nesse campo considerado novo, que use a lógica de mercado, que pensem em alternativas que, aparentemente, para quem vem de movimento social, parece assim, puxa, isso é tão básico, tão ridículo, está falando de que é uma inovação social, mas talvez sejam algo que consiga contribuir de uma maneira mais superficial, mas que é necessária enquanto a gente não trabalhar com coisas assim com mais raiz. Então, acho que aqui fica o convite para a gente não eliminar soluções e de que a gente entender que as inovações elas têm que entender como uma engrenagem muito ampla, que uma definição única vai contemplar elementos condicionadores, o processo, o resultado, né, e também o impacto. Então, era isso. Bom, o Rodrigo vai comentar. Grazi, não vai embora, que eu Sim. tenho uma pergunta para você depois. Lembrando que tem uma cadeira vazia aqui, então sintam-se convidados a compor. Eu queria trazer só, acho que talvez mais algumas camadas de reflexão a essa questão do que há de novo, né? Em primeiro lugar, assim, sobre conceito, acho super importante, porque, de alguma forma, eu acredito mais no poder da junção, quando a gente conceitua, de agregar do que de desagregar, né? Em segundo lugar, eu não sei se mudou algo no campo social, na forma de fazer as mudanças sociais, mas eu acho que mudou muito o mundo nos últimos 30 anos, né? Eu acho que tem duas mudanças, duas transformações absolutamente impactantes na forma como a gente vai olhar e fazer transformações sociais. Primeiro, é a internet. Assim, a mudança que traz a tecnologia e as pessoas totalmente conectadas nos dias de hoje, para mim, isso muda sensivelmente a forma como a gente ganha potencial para fazer transformações sociais, né? Segundo, eu acho que a consciência humana de como a gente está conectado e como todas as coisas estão conectadas. Eu não sei se o marco disso é o tema das mudanças climáticas, mas acho que um dos marcos é da gente ter a consciência de que todos os problemas estão muito integrados. Isso, para mim, é diferente do que era nos anos 80, vamos dizer assim, nos anos 90, né?
Então, para mim, esses dois marcos, eu queria ouvir, talvez, dos experts acadêmicos, como é que esses dois marcos transformam esse campo que a gente não chamava de inovação social, mas que eu tenho a impressão de que esses são marcos altamente relevantes para pensar o campo, né? Obrigada, Rodrigo. Eu sou Gláucia, da Fundação Avina. Acho que o Rodrigo até, de alguma forma, eu me sinto bastante contemplada. E pensando, Andreas, na pergunta que você coloca, aí, muito mais eu trago as indagações que a gente, na Avina também, né, que meio obcecados por inovação, temos nos feito, e recolhendo aqui alguns elementos colocados, Leonardo, a Grazi, mais cedo a Célia, pensando muito assim, em mais, ou ao mesmo tempo, né, da escalabilidade da inovação, a gente tem se perguntado muito sobre a sustentabilidade da inovação, né, a sustentabilidade em todos os seus aspectos, né, econômicos, acho que o Leonardo super ajudou aqui com as reflexões que ele traz. E aí um aspecto que eu coloco aqui como contribuição e que vem sendo também uma outra obsessão da Fundação Avina, tem sido esse esforço, essa história de promover colaboração em quem não tem objetivo igual, quem pensa diferente, quem tem objetivos diferentes, enfim, como é que a gente, por essa lógica, né, que o Rodrigo traz, né, de uma compreensão mais holística da complexidade dos problemas, como é que a gente inova promovendo sinergias e promovendo co-construção de agendas comuns, né? Então, acho que esse é um primeiro aspecto que a gente considera assim fundamental para essa coisa da sustentabilidade das inovações. Acho que um outro tema que foi bastante explorado na nossa conversa hoje pela manhã e que, para mim, faz muitíssimo sentido é o tema da comunicação e da construção de narrativas, né? Ou sim, nós vamos ter que aprender a conversar e a narrar e a comunicar de forma diferente e, portanto, inovadora, as coisas que temos pensado, que temos feito, e aí eu super já aproveito, parabenizo, agradeço por essa iniciativa, que eu acho que é esse o caminho. E, por fim, mesmo isso que já foi identificado aqui, de como é que a gente coloca isso a serviço da ampliação de bens públicos, né? E, para isso, definitivamente, eu não consigo ver uma outra forma senão a incidência, o advocacy por políticas públicas, né? Então, acho que considerar todas essas coisas, enfim, na verdade, estou só pondo mais elementos, mais temperos aqui na conversa, dentro da perspectiva de por onde que a gente está olhando isso. Tá bom? Não, antes de você ir embora, acho que tem mais comentários aqui. Uma pergunta para a Grazi, que acho que também é bem presente, inclusive nas discussões preliminares desse seminário, né? A gente teve bastante com isso na cabeça. Existe uma confusão hoje em dia, ou pelo menos as narrativas se confundem quando se fala de mecanismos econômicos, negócios de impacto, engajamento de empresas e inovação social, né? Então, muitas vezes, por ser um campo ascendente, por ser um campo novo que traz uma forma inovadora de resolver problemas sociais, existe uma confusão no que são negócios de impacto e o que é inovação social. Você que estuda as duas, acho que a Gláucia pode responder, também os outros podem participar, mas você que estuda essas duas vertentes, né? Você enxerga essa confusão de narrativas e onde que existem os limites e onde existem as confluências entre a narrativa da inovação social e negócios de impacto. Acho que veio também bastante da sua fala, né? Que em vários momentos você trouxe da necessidade de financiar, você trouxe os negócios de impacto para dentro da fala, onde que existe essa confluência e onde existem as diferenças. Bom, aí, para ser bem sintético, acho que, assim, na medida que eu fui estudando os negócios de impacto, e, para mim, eu considero que ele é um subconjunto
de uma categoria maior de empreendedorismo social. E ele é um subconjunto porque, na verdade, ele visa, né, a transformação socioambiental dentro de uma lógica de mercado. É isso que diferenciaria, né, uma organização sem fins lucrativos que não está numa lógica de mercado, mas também visa a transformação, né, de uma maneira inovadora. Então, para mim, negócio de impacto são iniciativas com lógica de mercado que visam a geração de valor econômico e valor socioambiental. A questão é, a inovação social, para mim, ele é um fazer. E não é um fazer que vai caracterizar, né, todo negócio social de impacto, né, ou toda organização sem fins lucrativos. Quer dizer, então, na verdade, não é é um fazer diferente, né, implementar diferente. Mas a probabilidade de você encontrar inovação social pode ser maior em negócios de impacto do que em negócios tradicionais. Então, é onde você pode encontrar mais, mas não necessariamente que isso o caracterize. Então, essa que eu vejo dessa maneira. Então, eu consigo identificar inovações sociais em diferentes tipos de atores, né? E também consigo não ver inovação social em algumas organizações da sociedade civil ou em alguns negócios de impacto. Então, assim, eu estudei, fiz uma tentativa de entender o fenômeno de inovação social na maneira de abrangência, de profundidade, de tipo, e você começa a ver que, muitas vezes, você tem inovações que são muito incrementais e quase não são inovações, mas isso não significa que você não gera valor socioambiental. Então, você tem que, na verdade, o que tem que diferenciar é inovação social de geração de valor socioambiental. Quer dizer, você pode gerar muito valor socioambiental e não ser inovador. Né? Por quê? Porque acontece que tem, efetivamente, vazios e você não está fazendo nada de diferente, você está fazendo aquilo que deveria ser feito. Você gera um bruto valor socioambiental. Então, a gente tem que clarificar isso, né? Se, na verdade, o que eu quero é ampliar a geração de valor socioambiental, entendido como impacto, né? Ou, simplesmente, eu quero só fazer algo muito diferente, né? Ter soluções alternativas, e aí, sim, entra na discussão de inovação. Mas a questão do ator, do quem fazer, aí eu acho que independe. E os negócios de impacto surgem como mais uma alternativa, porque a gente está numa situação tão trágica, né, assim, tão complexa, né, e com tantas necessidades, que a gente não pode se dar ao luxo da gente não querer que pessoas façam, e façam por iniciativa de mercado, façam por questões de movimentos sociais, façam porque a gente tem um governo que deve fazer. E a gente, no fundo, a gente gostaria que as organizações tradicionais, as empresas, né, no final, fossem negócios de impacto, que a gente não precisaria fazer essa diferenciação. Né? Mas, enquanto a gente está num mundo de transição, a gente ainda está tentando dizer, olha, esse tem intencionalidade, esse já nasceu diferente, né? Mas a gente quer que tudo gere valor socioambiental, né? E que a questão dos benefícios não sejam só de apropriação, né, individual. E aí eu acho que é super importante que a gente tenha métricas pactuadas, né, do que significa, então, essa agregação de valor e exatamente essa geração desse impacto, né, tão famoso impacto. Então, por isso, toda a história aí de uma lógica que organiza lá a comunidade de Carauari a partir da percepção das próprias pessoas do que precisa ser alterado, que precisa ser resolvido. Então, a isso eu me referia quando eu convocava para essa necessidade de a gente, de cada um do seu lugar, né, mas realmente construirmos agendas comuns que possam emprestar esse valor. Não sei se era por aí que você estava curioso. Legal, obrigado. Eu resolvi até vir participar, assim, porque eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, né, meu nome é Dylan, aqui do estado de São Paulo, e sim, tenho participado de alguns eventos de iniciativa tanto da sociedade civil organizada como da iniciativa privada, e escuto sempre essa relação dessa questão da interação, né, das divisões. Eu, pessoalmente, enxergo que o governo, se tivesse aqui escrito inovação pública,
estaria englobado a ideia do social. Afinal, entendo que o governo está para atender questões e demandas da sociedade. Então, vejo que, inclusive, a gente, no nosso processo, às vezes acaba esquecendo que o governo não é uma entidade à parte, né? Ele é formado por pessoas que a gente elege e por pessoas que estão lá de forma perene, trabalhando e que, teoricamente, né, pelo menos teoricamente, deveriam estar pensando em questões públicas, né, em questões sociais para a melhoria da sociedade. Eu, por trabalhar numa Secretaria de Meio Ambiente, eu sou de formação da administração de empresas, então convivo com pessoas que têm um olhar bem diferente da minha formação, né, que olham o meio ambiente, e essa visão dentro do meio ambiente de longo prazo, e a ideia da sustentabilidade nessa visão de meio ambiente é uma visão que não dá para dissociar uma coisa da outra, né? A vida humana está dentro do meio ambiente, o ser humano está aqui dentro, o ser humano faz parte do processo, né? Se a gente não pensar de uma forma sistêmica, sistemática, e que as coisas têm que se colaborar e que têm se equilibrar, não vai acontecer mais nada. É dentro desse ambiente que eu trabalho. Então, vim aqui na ideia de colaborar um pouco, assim, trazendo essa ideia da questão pública, né, que foi trazida aqui, que o governo tem que participar dos processos de inovação social. Eu acho que a sociedade tem que participar mais do governo e o governo participar mais da sociedade. Acho que, assim, coloco na minha posição dentro da secretaria, que lá a gente tenta um diálogo interessante com a sociedade. E que a sociedade tem que buscar essas portas de abertura, né, para conversar com a gente, para trazer as ideias, para trazer as propostas, para trazer o que é de inovação. A gente tem uma trava, porque o Estado trabalha num sistema de desconfiança de quem está dentro do Estado e de quem está fora, né? E a sociedade trabalha num sistema de desconfiança de quem é do Estado, né? Então, se a gente não se aproxima para construir coisas juntos e para tornar o que é bom e interessante, que traz benefício social, de fato, de forma perene, independente da cadeira que é trocada de 2 ou 4 anos, né? Isso é um processo mais dificultoso, né? Então, vim um pouco para pôr, assim, um pouco de uma visão que eu tenho já de vou fazer 8 anos no governo, né? Sou um cara que gosta muito por vindo da origem acadêmica da gestão, tenho procurado entender um pouco de política pública e não só das questões do ambiente, né, ambientais. E acho que essa é uma relação muito de ganha-ganha, né? Trabalhar com o governo, o Estado, pensando no Estado como uma parte dentro do contexto, não como uma entidade à parte, que os nossos sistemas de financiamento coletivo já existem pelos impostos, né? Que as empresas, em alguns momentos, se colocam que elas atendem a responsabilidade social, porque cumprem a legalidade que o governo entendeu que atenderia o coletivo e recolhe os impostos que o governo deveria redistribuir, né? Então, escuto isso em muitos momentos, né? A gente cumpre com a lei, a gente paga os impostos e cumpriu as licenças ambientais que deveriam. Então, para que eu vou fazer algo a mais? Eu já cumpro, né? Já mitigo o meu impacto, né? E aí fica para a conta do governo, que eu acho que é justo, fazer a distribuição. Então, mas se a gente manter esse diálogo, e não só diálogo, ação, de pensar em coisas, de fazer coisas, de se auto-influenciar, existe dentro do governo pessoas muito bem intencionadas, né? Digo isso porque trabalho com pessoas assim muito engajadas com o seu trabalho, com propósito, né? Tem uma coisa acho que interessante do funcionário público que alguns deles, pelo menos dentro da minha bolha lá, tem muita gente que trabalha com propósito. E a gente é muito mal visto assim, né? Funcionário público não gosta de trabalhar, não tem envolvimento com as coisas, enfim. Mas acho que essa aproximação e assim vim um pouco até para aqui na frente para falar um pouco disso,
para a gente estabelecer essa relação de diálogo e de reconhecimento e empatia da questão do governo, né? Para aproximar mesmo e para ver o que a gente pode cada vez construir mais coisas juntos. A gente está fazendo coisas e é interessante que a gente multiplique essas ações, né? Legal, obrigado. Antes do Léo comentar, a gente vai daqui a pouco caminhando para o fim também, mas eu queria convidar a Luíse para recompor aqui em cima. A pergunta primeira que eu deixo para a Luíse é como que tudo isso conecta com o que ela tem visto por aí, né, com os movimentos que ela tem catalisado, se as falas ao longo do dia elas ressoam e conectam com o que ela tem visto na Six Mundo Afora. O Saulo eu não estou mais vendo por aí, não sei se ele... Mas também convido os demais palestrantes que se sentirem chamados, ou mais alguém aí que se sinta chamado a compor aqui em cima, com duas últimas perguntas. Quais são as principais barreiras para a gente avançar com a inovação social, né, para gerar mudança positiva de forma inovadora? E como é que a gente pode catalisar esse movimento? Quais ações podem fazer que a gente avance, seja mais efetivo? O que são as ações que podem nos ajudar a alavancar a transformação? Então, deixo essas provocações. Talvez o Léo já tivesse outros comentários a fazer, mas na verdade, o que eu queria comentar não tem nada a ver com isso, mas tudo bem, vamos lá. Não, na verdade, uma coisa que bateu para mim foi que eu conheço os 4 casos desde antes, né? Então, quando a gente estava estudando a questão dos contratos de impacto social, a gente foi e visitou a PAC, conversou com o pessoal da FBAC. Então, visitei tanto uma PAC quanto uma PPP, só não fui na prisão pública. Eu brinco que, por alguma razão, eles me deixaram sair, então, deixa eu aproveitar. O ICE é um super parceiro na Força Tarefa, agora Aliança. O GLE10 a gente deu capacitação e coaching no processo do Google. E o caso Coca-Cola a gente faz a gestão do Programa Territorial do Médio Juruá, que é onde está esse case. Então, minha primeira preocupação foi, eu vou em um e 3 vão ficar chateados comigo. Mas a outra coisa, enquanto o pessoal está falando aqui da definição de inovação social, uma coisa que me veio à mente se eu perguntasse para qualquer um dos protagonistas nesses diferentes casos, você é um inovador social, o que você faz é uma inovação social, ia demorar um pouco para cair a ficha para as pessoas responderem que sim. Eu tenho certeza que sim, mas não é uma coisa assim que as pessoas se autodefinem. Falam assim, não, bom dia, eu sou um inovador social. Bom dia, eu faço inovação social. Mas fazem, né? Então, qual é a vantagem? O que você consegue quando você, dentro de uma lógica de pautar o tema, como os organizadores estão fazendo aqui, ou dentro de uma lógica de definir, o que você consegue? Você consegue que essas pessoas que não necessariamente se reconhecem imediatamente como inovadores sociais, tem uma nova lente para olhar o seu trabalho e para olhar o mundo. E isso faz com que você descubra novos pares, né? E isso faz... Alguém falou aqui que o empreender é solitário? Né? Mas se você tiver mais pares, mais referências, pessoas com quem você pode trocar, falar, confidenciar, né? falar das falhas, como o Saulo gosta tanto, vai ser menos solitário, vai ser mais fácil e vai ser mais efetivo. Então, você olha para a sua organização e enxerga coisas que você não via antes. Você olha para o lado, para as organizações dos seus colegas e fala assim, puxa, o que ele faz aqui não tem nada a ver com o que eu faço, mas eu consigo aprender alguma coisa de lá e trazer para mim, ou, no mínimo, diminuir o nível de ansiedade e o consumo de Rivotril, né? Que acho que já é um impacto positivo. E aí, só para finalizar, eu queria conectar com a fala do Dylan, né? Quando eu comecei a citar há 10 anos atrás, um pouquinho mais, uma das coisas que estava muito claro para mim é que eu não ia me envolver com esse mundo da política, né? Política, governo, etc. Tudo ruim, errado, não funciona, né? E aí você vai com a sua lista de preconceitos. E um dia caiu a ficha, né? Alguém me perguntou assim, que lei você gostaria de mudar? Eu falei, tem uma lei de microcrédito, se você inserir esse parágrafo aqui, não sei o quê, vai basicamente fazer o que a gente faz 1000 vezes melhor, a gente vai ficar obsoleto, mas o problema vai ser resolvido, né? E aí caiu a ficha que, como diabos eu posso querer mudar uma lei se eu não estou disposto a falar com as pessoas que estão no Congresso ou no Executivo, né? Então, assim, tem que engajar, né?
Ok, isso não resolve, isso resolve a questão da necessidade, não resolve a questão do preconceito. Quando a gente estava trabalhando, até hoje, na verdade, estamos trabalhando com a estruturação de contratos de impacto social, o parceiro-chave é o governo. E pode ter sido sorte, mas em todos os lugares que eu fui, eu achei servidores públicos hiper comprometidos, que têm propósito, gente muito boa, gente que eu conversava e falava assim, se ela sair do governo, eu quero ela no meu time. Então, assim, gente muito boa você encontra. A máquina é um inferno. Então, às vezes, as pessoas não conseguem fazer o que elas querem, desejam, porque o sistema é feito para não funcionar. Na verdade, é um milagre que qualquer coisa aconteça, porque é um nível de desconfiança tal que, assim, especialmente falando em inovação, né, você vai fazer alguma coisa, vai dar errado, né, o Paulo já ensinou para a gente aqui, né, o Saulo já ensinou para a gente, vai dar errado, é parte da jornada, mas o TCU vai olhar depois de pronto e vai falar, não, mas espera aí, você tinha que ter adivinhado isso, né? Então tem um incentivo grande a não fazer coisas. Então é muito difícil você cobrar as pessoas, eu quero que você seja mais inovador, mais isso, mais aquilo, enquanto o sistema todo onde ela está inserido, na verdade, pune ela por isso. Então, inovação pública, se a gente acha que inovação social é difícil, cara, inovação pública é punk. Então, esse é o que eu queria trazer aqui, só para atrapalhar um pouco as suas perguntas. Obrigado, Léo. Saulo, você que foi sequestrado para cima do palco, deixa eu te contextualizar. A gente está partindo para o fim aí das nossas conversas e as provocações que eu deixei primeiro para você e para a Luíse, né, em relação ao que vocês têm visto por aí na inovação social, tecnologia social, que vocês bem falaram no começo do dia, o que ressoa com o que a gente vem conversando ao longo do dia, tanto nas salas quanto agora nesse nosso bate-papo. E segundo ponto, quais são as principais dificuldades para a gente avançar com a temática de inovação social, com tecnologias sociais, e como é que a gente consegue catalisar, como é que a gente pode criar um movimento, remover essas barreiras, o que são ações positivas para a gente trabalhar de forma mais efetiva a inovação social ou tecnologias sociais, né? Isso vale para os três aí que quiserem comentar, e quem mais quiser comentar essa rodada de fechamento. Em primeiro lugar, eu confesso que eu tenho muito pouca paciência para discutir conceito. Eu falei um pouco ali entre inovação social e tecnologia social, só porque eu vejo uma diferença específica entre um e outro. Mas eu vi um comentário hoje, aqui à tarde, sobre a questão da escalabilidade. E aí eu queria fazer só um comentário sobre o que nós vemos no IPTI sobre escala, que a gente chama, na verdade, de reaplicação, que é eu acho que toda inovação social, toda tecnologia social, ela tem que pensar em escala, não necessariamente ela precisa fazer escala, mas se você começa a desenvolver inovação sem pensar isso, corrigir o rumo lá adiante é muito mais complicado. Você não precisa fazer. E o nome reaplicação, em vez de replicação, leva em conta exatamente você contextualizar com a dinâmica local, você respeitar o que existe naquele lugar para você fazer suas contextualizações. Não é uniformizar nem fazer. Bom, isso é apenas uma colocação sobre um pouco do que eu vi antes de sair para comer os docinhos, que eu confesso aqui de público. Os desafios que a gente tem, eu acho, primeiro o Brasil inova pra cacete. A gente faz inovação demais. Eu lembro que uma vez fui para a Europa fazer uma palestra lá na Comissão Europeia e pouco tempo antes tinha feito os bancos, por causa das explosões dos caixas eletrônicos. A Febraban provavelmente deve ter gasto alguns milhões de dólares contratando os pesquisadores mais importantes do Brasil na química para criar uma tinta que, quando explodiu o caixa eletrônico, pintava todas as notas. E antes de eu viajar, eu vi uma manchete no jornal de que tinham estourado um lugar na favela, não sei aonde, e naqueles potezinhos de barro, de filtro de barro, algum químico da favela tinha achado uma solução que limpava a nota. Isso é inovação social incrível. Eu usei esse caso muitas vezes. Mas, veja, o Brasil faz inovação social o tempo todo porque a nossa principal característica é o se virismo, né? Essa capacidade que a gente tem de se virar o tempo todo. E o problema que a gente tem é que a gente é ruim de sistematização e de planejamento. Então, a gente faz muita coisa legal,
mas não pensa nisso como um negócio. E aí eu vou colocar a palavra negócio sem achar que, na verdade, é a palavra correta. Apenas a que me veio à cabeça agora. Pensar que isso tem que ser sistematizado, tem que ser organizado, tem que ser traduzido para que outras pessoas possam usar também, ou que você possa monetizar. E a questão da monetização traz um outro problema do terceiro setor no Brasil. A gente faz coisa muito legal, mas a gente tem uma mentalidade que vem lá de todos os históricos religiosos, católicos e etc., de que a gente parece estar pagando pecado o resto da vida, né? Então, por que não o conhecimento que você faz, que você resolve um problema social, aquele de alguma maneira não poder ser monetizado da maneira que for possível? Então, eu acho que o Brasil desperdiça energia criativa o tempo todo. Não é só o caso do Matheus, que podia não ser hoje o proprietário da Casa do Cacete, mas o caso de diversas pessoas que estão envolvidas no terceiro setor e que, por uma questão mesmo de mentalidade brasileira, de cultura brasileira, não organiza, não sistematiza, não planeja, não mede e não pensa que tudo isso é conhecimento e conhecimento é economia, é negócios e que isso pode trazer um outro motivo de sustentabilidade e também mecanismos inovadores de escalabilidade. Porque os problemas sociais são globais e a gente trata eles como questões de bairro. Então, assim, eu vi uma palestra que eu até citei no último, uma outra fala minha, quem nunca viu, veja, que se chama, é um TED do Dan Pallotta, e ele coloca nesse TED muito claramente como que os problemas sociais mereceriam negócios sociais do nível Amazon, Coca-Cola, e, na verdade, o terceiro setor ele age de maneira muito tímida, ele se vê de maneira muito tímida, e eu acho que os problemas globais eles exigem atitudes globais. Para seguir a sequência. Obrigado. Queria dizer, né, que meu nome é Yuri de Souza, sou parte da Agência Brasileira de Cooperação, que é um órgão oficial do Ministério das Relações Exteriores, e no universo de trabalho que nós atuamos, existem muitas similaridades, conexões com tudo que foi falado aqui durante o dia de hoje, e acho que é muito precioso para nós essa troca, essa interação, quando nós, no âmbito da cooperação internacional oficial, estamos buscando abrir os horizontes para incluir e definir melhor uma participação de entes não governamentais, do setor produtivo, da sociedade civil, nesse processo, pensando o desenvolvimento nacional e o desenvolvimento global. E, com essa perspectiva, eu anotei aqui 2 pontos que eu quis trazer de feedback para todas as instituições aqui representadas, a organização do evento, que me pareceram importantes para a nossa reflexão interna. Nós estamos num momento de também olhar de uma maneira inovadora a cooperação internacional oficial, né, aquela que envolve compromissos do governo brasileiro, e fazendo um paralelo com a discussão específica da inovação social, há uma questão que para nós também é muito importante. Qual é o reconhecimento que fazemos da sociedade de hoje? Como é a sociedade que, diante de tantos desafios, ela se vê, se reconhece e como se integra como movimento de protagonismo, para protagonismo. A inovação social, me parece, traria a possibilidade de contribuir também como insumos que geram a possibilidade de customização de políticas públicas diante de uma sociedade que não é homogênea, que tem demandas e necessidades comuns, mas também específicas. Eu acho que a inovação social ela pode ser um movimento, uma visão
que cria condições para essa adaptação e transformação da visão de política pública para algo mais efetivo, para diferentes realidades. E uma outra coisa que eu anotei, se falou muito na preocupação com a sustentabilidade, que é um elemento também na dimensão temporal, em que não se pode ter ações que vão ter um impacto lá adiante se não começar a ser planejada e colocada em prática hoje, né? E aí, extrapolando para essa dimensão temporal sobre os processos, na dimensão humana e das relações humanas, eu acho que também um desafio é construir narrativas que possam trazer uma percepção de mundo, criar resiliência, como forma de promover o diálogo de transição, o diálogo intergeracional. Aquilo que que está impactando o mundo de hoje foi plantado há décadas atrás e está sendo vivenciado hoje. São problemas, desafios que não serão os mesmos na forma como estão colocados dos nossos filhos. E eu acho que a experiência de produzir soluções num ambiente complexo, com essa realidade, tendo uma visão de sustentabilidade, não podemos deixar de ter algo que seja um legado para gerações futuras dessa compreensão, desse aprendizado de marcos para uma consolidação desse processo que vai ser entregue para o futuro. Muito legal, obrigado. Acho que, para respeitar o tempo aqui, as duas últimas falas, convidar a Luiz para comentar e depois a Célia. A gente vai fechando esse painel. Ok? Your turn. Okay. Thanks. Congratulations on this. I think has been a truly purposeful conversation that is that has begun, I think, to move the dial. And I think I would just agree with something Leo said earlier on about, you know, why are definitions useful? Why is it useful to think about yourselves in a movement? And this work is lonely. That's why I do what I do. I've known Leo since 2008, and this one as well. And somehow crazy people tend to be attracted to each other. And probably attracted to the social innovation movement, and eventually they do become these recognized pioneers. But at the beginning, you know, there has to be a place to find your peers to help you. So this work is lonely. So I think that's important. But I guess I'll just say three things that really resonate and make me reflect on the global discussion that we have, and I think are probably necessary just to highlight here. The first is, someone said in the morning, oh, it seems like all these social innovation discussion is all good and all positive. It's all wonderful that we all do this nice social innovation work. Well, it's not. And social innovation has winners and losers. I was really happy to hear the word power earlier on in this afternoon's discussion. Power is disrupted when you do innovation. And when you're doing innovation to solve challenges that society faces and with other people, relationships get a bit uncomfortable. Not everybody does win. There is a power imbalance, and people can feel, you know, some things have to stop when you're doing innovation. If new things arise, old things stop. And I think, you know, let's just be aware that social innovation is not all good and nice and shiny. It is definitely boring sometimes, working with the bureaucracies, apologies. But, you know, we need to work with machines that are different to ours. We need to upset power to do innovation. So I think that's a really important part of the discussion. It's not all nice. The second point that I think connects to this power and this disruptive point is around diversity. We heard this again this afternoon from the Ashoka perspective.
we come from, at Six, and me personally, come from the school of thought that says that diversity is what drives innovation, actually. I think innovation can only come if you think about an eco perspective of social innovation. It's the diversity of an ecosystem that drives change. And we quite often have a very exclusive social innovation conversation. So I'd like to urge you, when you're talking about this, to not only do it in beautiful places, but to do it in places that are comfortable for the diversity that you need in the room when you're talking about this. So I think diversity is huge, and we need to really think about that, because that is what is going to make the change that we need to see. And then a final thing, I think, just going back to some of the things I talked about this morning, and to emphasize, is that the ecosystem point means that whether we're coming from government, whether we're coming from business, whether we're coming from foundations, NGOs, charities, etc., we're all part of a system. And the reason why I think networks and exchanges and communication and community and talking to other people is really important is because we need to know how we all fit in the system. And we don't need to all do everything. Some people are really, really, really brilliant at coming up with new ideas. Some people are really, really, really great at getting those ideas in place. And other people are really brilliant and have the facility and the capacity to scale some of these things. And others are really good at talking about systems. Not all of us need to do everything. What we do need to know is who else is doing what to have a really productive ecosystem and conversation. So I just emphasize that it's okay to do things and pass them on to other people. It's okay to look at the resources and the capacities, capabilities of different kinds of organization. So creating a functional ecosystem means that you really need to know what other people are doing, which is, again, why I think networks are important. So I think power disruption, it's not all good. I think thinking about diversity a lot, and I think about understanding where you all fit together is really, really important. But congratulations and thank you for inviting me to be part of this. Okay, thank you, Luiz. Última fala da Célia para a gente fechar o painel. A minha fala não era de fechamento, era só para fazer um comentário, assim, então, mas eu queria trazer só 2 pontinhos e não de fechamento. Passo a bola para lá. Eu acho que para mim está sendo um privilégio trabalhar com o governo federal. Também venho de uma resistência, a Choca, em geral, põe os fellows para trabalhar com o governo e não a gente. E, para mim, está sendo um aprendizado. Então, eu acho muito legal estar com um gestor público aqui, porque a gente tem gestores, tem burocratas em qualquer lugar. Tem cabeça fechada em setor público, sociedade civil, empresas. Então, assim, vamos lembrar que, às vezes, eu trabalho dentro da minha organização com gente muito jovem que começa a querer burocratizar. Eu falo, não, vamos inovar. Vamos. Então, eu queria cumprimentar, porque eu acho que a gente tem que reconhecer esses gestores públicos de carreira. O Fábio está ali, que a gente está indo para Brasília, o Léo, de que estão ali numa garra de também serem intraempreendedores, de serem gestores públicos inovadores. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que quando você fala, né, ser um empreendedor social, às vezes é solitário, o Tim Draymond, que é conselheiro da Louise, lá no Six, ele me falou assim, tem os empreendedores sociais e tem as lideranças sistêmicas, Célia. Ele falou assim, vai por aí. E, para mim, foi um aprendizado. Eu falo isso, talvez, para quem está querendo, às vezes, empreender. Sim, tem as dores, tal. Eu nem gosto dessa expressão da dor do empreendedor, não me reconheço. Mas eu acho que, assim, o líder sistêmico ele está tentando o tempo todo fazer de forma colaborativa. O ICE tem 10 pessoas, mas a gente trabalha com 77 professores, com 56 aceleradoras, com um monte de gestor público. Então, eu acho que a cabeça sistêmica, que eu acho que é muito da inovação social, o Saulo também, que eu passei a amá-lo também, que nem a Luísa, conheci hoje, já estou também falando, já vou fazer alguma coisa com você, mas eu acho que assim, essa cabeça sistêmica é uma cabeça colaborativa. Então, e ela é com muito menos dor, porque ela faz o tempo todo juntos, né? Ela faz o tempo todo construindo com o outro. E alguém falou, mas isso não é novo. Gente, eu também venho da época da ditadura militar, eu vim de teologia da libertação. Então,
isso, para mim, é um pouco o que a Grazi falou. Ela está no processo. Às vezes, a gente repete, porque tem gente que esquece, ou porque tem gente que acha que isso é novo. Mas eu acho que eu queria só fechar com essa fala assim: ser uma liderança sistêmica, colaborativa, construindo, porque ele não, mas tem um monte de gente que está com a mesma cabeça com a gente. Eu falo, gente, eu encontro só gente muito legal. O que é essa Brasília? Não você, tá? Mas aquela Brasília que nos representa. Então, eu queria fechar com assim, com otimismo. A gente não sabe o que vai ser o último capítulo da novela em outubro, em dezembro, mas assim, tem tanta gente com uma cabeça de liderança sistêmica, fazendo tanta coisa boa, que esse Brasil precisa se salvar com essas pessoas. Então, eu queria agradecer vocês terem trazido esse seminário. Acho que, no momento que a gente está tão assim desanimado, trazer isso num dia assim é uma luz para a gente. Super obrigada aí pela inovação social de vocês, aí, de trazer esse tema. E, Luiz, muito obrigada de vir para cá. Viu? Obrigada. Obrigado. Você não quis fazer fala de fechamento, mas foi uma bela fala de fechamento. Eu queria agradecer a todos, né, que compuseram aqui o painel com a gente. Então, todos que participaram desse momento e dos momentos anteriores do dia que possibilitaram essa discussão. Então, uma salva de palmas a todos aqui. Eu vou convidar agora o Fábio para fazer uma fala final de fechamento do dia. Bom, gente, sem mais delongas, meu objetivo aqui é, em 1 segundo, agradecer para a gente encerrar, convidar para o coffee ali fora, a gente ter mais um tempo para a gente poder conversar, né, trocar contatos a quem ainda não fez. Então, basicamente, 3 coisas para falar. Uma é mais burocrática, vocês receberão por e-mail um formulário de avaliação super importante para a gente, colher impressões. A gente conversou com muita gente no café, no corredor, mas é hora de ir mais no detalhe, né, de críticas, de contribuições. Nosso desejo é fazer uma segunda edição ano que vem, mas, enfim, né, acho que são variáveis que a gente não controla. Então, essa é a primeira observação. E está totalmente alinhado com o tema, né? A segunda, agradecer a Luíse, que atravessou o oceano, agradecer o Saulo, agradecer todos que vieram aqui palestrar, trocar, compartilhar cada sala, cada exposição que foi aqui. Agradecer os parceiros, então vou aqui, para não esquecer de ninguém, agradecer a TOTUS, que nos recebeu super bem, muito obrigado, o GIF, a Fundação Salvador Arena, ao Instituto Desiderato e Pé de Amora. E queria chamar no palco para encerrar a galera que está na organização. Então, queria chamar aqui pelo Instituto Jatobás, queria chamar a Ivani. A gente combinou que eu não ia chamar ela, mas vem para cá. Queria chamar a galera do Sense Lab, o Andrés e o Yuri, que vem para cá. Queria chamar o Rodrigo, da Mobiliza, vem para cá. Queria chamar a Renata também, vem. Eu acho que esse time que está aqui no palco foi o time que pensou, enfim, vários meses esse seminário. Foram muitas conversas, muitas reuniões, enfim, um trabalho árduo aí. Então, acho que é legal a gente reconhecer e a gratidão mesmo. Acho que todo mundo sai revigorado, com gás. Acho que a Célia falou bem assim, no momento que a gente está vivendo. Então, basicamente, agradecer a todo mundo, desejar um bom retorno para suas agendas, para suas organizações, e que a gente possa ali fora agora no café, né, colocar um pouquinho de glicose na nossa vida, né? Melhor glicose do que Rivotril, né, Saulo? Então, muito obrigado, gente.